Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é obsessão. Como superar esse grave problema? Agradeço muito a todos vocês que têm me acompanhado, que têm feito comentários, sugerido temas, têm se inscrito em meu canal. Agradeço a Deus pela oportunidade desse pequeno trabalho. Obsessão é uma ideia fixa. A obsessão, ela está em nossa vida, em diversas situações, em diversos momentos. E é necessário que a gente converse sobre isso para que nós combatamos a obsessão, porque a obsessão é muito grave. A religião espírita, o espiritismo, fiz questão de colocar aqui a religião espírita, porque o espiritismo é uma religião, sim. Tem três aspectos. Tem o científico, tem o filosófico e tem o religioso. Mas é uma religião diferenciada de outras religiões, o que é absolutamente normal, mas é uma religião. E ela tem contribuído para esclarecer problemas que já existiam e os sentimos em nós, sem que soubéssemos explicar o que eram na realidade. Então a obsessão, ela faz parte da nossa vida, desde antes do surgimento do espiritismo, mas foi o espiritismo quem veio nos explicar de forma claríssima, clara, racional, o que é a obsessão. Em função da falta de esclarecimento a respeito dessas anomalias, geralmente colocávamos a culpa no sobrenatural. É mais fácil culpar os outros do que nós mesmos. Culpávamos também a má vontade de Deus para conosco, veja só. Quando a situação nos é desfavorável, sempre culpamos Deus. Ou tudo ficava no terreno dos fenômenos mesmo. Ao estudarmos, no entanto, a obsessão, nos deparamos exatamente com situações como as descritas, como as faladas anteriormente. Felizmente, com o Espiritismo, passamos a entender exatamente o que é esse grave problema intitulado obsessão. Obsessão, segundo os dicionários, quer dizer, entre muitas coisas, a obsessão significa preocupação excessiva com alguma coisa, uma ideia fixa, perseguição, domínio sobre os nossos atos e pensamentos. Obsessão é a situação em que somos dominados. Não conseguimos enxergar o óbvio, não distinguimos realidade de fantasia. Temos então como ponto de partida situações muito corriqueiras. E exatamente aí é que começa o perigo, pois estamos perto do precipício, mas não conseguimos percebê-lo, ou não nos afastamos dele, ou a gente se sente bem diante dele. Incrível, né? Interessante mesmo essas colocações encontradas nesse texto para a realidade da obsessão. Muitas vezes nós nos sentimos bem com a obsessão e não percebemos que ela está nos fazendo chegar perto do precipício. A obsessão, espiritualmente falando, é feita por espíritos ainda imperfeitos que se comprazem em criar situações embaraçosas para os outros, fazer com que os outros usufruam da sua infeliz situação. Gostam de fazer o mal, gostam de dominar os outros. Diante disso, podemos tranquilamente constatar que a obsessão somente é praticada por aqueles que permanecem ainda egoístas e orgulhosos ou orgulhosos. Os espíritos se acercam de nós, importante que a gente se lembre disso, através dos nossos pensamentos. Se os pensamentos são bons, chegam próximos de nós os bons espíritos. Se os pensamentos são desagradáveis, desequilibrados, deseducados, chegam perto de nós espíritos que assim também pensam.
Os bons espíritos, ao influenciarem alguém, se utilizam do momento para aconselhar a fazer sempre o bem e combater a influência dos chamados espíritos perturbadores. Já os espíritos imperfeitos, quando podem, se agarram àqueles que participam dos seus pensamentos e os dominam tão fortemente que muitas vezes, observem só, muitas vezes conduzem o obsediado como se este for uma criança. Esse domínio será cada vez mais intenso, pois o obsessor sente prazer no que faz. Ele é desequilibrado. A obsessão é um termo genérico. Apresenta 3 características básicas, segundo aprendemos com a doutrina espírita: obsessão simples, fascinação e subjugação. Já tivemos a oportunidade aqui de tratar desse assunto, mas ele é sempre importante, sempre útil, sempre atual. Como é que a gente vai acabar com esse problema? É uma pergunta que devemos fazer sempre. Como se resolve um problema? É a pergunta que a gente tem que fazer para a gente. Como é que eu faço para resolver um problema que eu tenho na minha vida? Esquecendo do problema? Camuflando o problema? Não, não, não. Resolve-se um problema quando se enfrenta-o. Enfrentando-o. Claro, é só assim que a gente consegue resolver as coisas. É enfrentando. A obsessão, ela vai desaparecer quando nós nos esforçarmos para nos tornarmos espíritos melhores. Como se consegue isso? Trabalhando no bem, através do combate ao egoísmo e ao orgulho. Lembrando que essas 2 palavrinhas, aqui para nós espíritas, são tratadas como 2 doenças gravíssimas. Porque a criatura egoísta não consegue enxergar outros, só vê a si mesmo, só trabalha para si mesmo, só traz as coisas para si mesmo, nem se lembra que existem os outros. Terrível, não é? E o orgulhoso é aquele que se julga melhor do que o outro, se julga mais inteligente, se julga desnecessário aprender qualquer coisa que outras pessoas tenham para trazer para ele. Enfim, é um problema. Quando nós distribuímos benfeitorias, ajudando as pessoas, tratando os outros com respeito e educação, nós estamos combatendo o egoísmo e o orgulho. E ao mesmo tempo combatendo a obsessão também. Por quê? O espírito obsessor é aquele espírito desequilibrado. Não gosto de usar o termo mal, porque muitas vezes o espírito ele é muito ignorante, nos obsedia, gosta daquela situação de nos conduzir, mas ele não é mal, mas nos atrapalha. Sempre nos atrapalha. Mas distribuindo benfeitorias, ajudando as pessoas, tratando os outros com respeito e educação, nós combatemos a obsessão. Mas é aí que complica a coisa. Ou seja, complica um pouco mais ainda. Porque não basta afastar o obsessor, como muitas vezes as pessoas pensam. Não, eu vou no centro espírita e lá vai ser feito uma ajuda, vou receber uma ajuda e o obsessor vai se afastar. Vai ficar como que preso lá no centro espírita. Isso até ocorre sim. Durante um tempo o obsessor fica naquela região do centro espírita. Mas ele volta novamente. Por quê? Porque ele será atraído pelos nossos pensamentos. Porque se eu não mudar o meu comportamento, eu não vou afastar o obsessor. Eu preciso ajudar o obsessor através da minha transformação, da minha mudança. É preciso fazer com que ele, o obsessor, participe de nossa transformação, que sinta mudança em nosso comportamento. E não adianta ser de boca para fora, porque os espíritos, eles se ligam aos nossos pensamentos.
não às nossas palavras, aos nossos pensamentos. Então, através da paciência, do trabalho e do amor que dedicamos aos que nos cercam, reconhecendo nossos erros, pedindo sinceramente o perdão por faltas cometidas, enfim, partindo decisivamente para uma renovação interior, fazendo do amor o nosso objetivo, é que nós vamos combater a obsessão, é que nós vamos efetivamente superar esse grave problema. Esse é um vídeo pequeno, apenas para nos chamar a atenção. E eu pediria aos amigos e amigas que têm me acompanhado que possam estudar mais sobre o assunto, ler mais sobre o assunto. E a literatura espírita, ela é riquíssima ao tratar do problema da obsessão. Ficamos por aqui. Demos apenas uma ideia, uma introdução do grave problema que é a obsessão e como nós podemos superá-lo. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e gentileza de assistir o meu vídeo. Fiquem bem, fiquem em paz.